Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu vou falar sobre o circuito amplificador diferencial. Então, esse aqui é mais um circuito que pode ser utilizado com um amplificador. No caso aqui, eu estou trabalhando com ele ideal e em malha fechada. A conexão dele é bem simples, eu tenho aqui duas fontes de tensão DC na entrada do amplificador. Uma dessas fontes é conectada a um resistor R1, conectado ao terminal negativo do amplificador operacional, enquanto que a tensão V2 é conectada aqui ao resistor R3, que é conectado ao terminal positivo. A tensão de saída é conectada também aqui ao terminal negativo via resistor R2. E a gente tem também o resistor R4 ligado aqui ao terra, né? Também conectado ao terminal positivo. Como a gente está trabalhando com um amplificador ideal, a gente tem que se lembrar das seguintes considerações. Corrente de entrada aqui do terminal é zero, terminal negativo é 0 amperes, no terminal positivo também é 0 amperes, e além disso, a gente está trabalhando aqui na faixa linear de operação do amplificador diferencial, ou seja, com ganho bastante elevado. Essa faixa ela acontece aqui quando as tensões do terminal negativo, então a gente chama aqui de tensão VN, e o terminal positivo, tensão VP, são iguais. Analisando esse circuito, passo a passo aqui do cálculo, a gente pode começar aqui dando nome, né, para as correntes. Então aqui é a corrente I1, e a corrente I2, que passa pelo resistor R2, a corrente I3 e a corrente I4, que passa pelo resistor R4. Com essa primeira consideração, né, lembrando que a corrente aqui de entrada é 0 amperes, aqui embaixo a gente percebe que a gente tem um divisor resistivo. Então, a gente pode calcular aqui o valor dessa tensão Vp baseado, né, na equação do divisor de tensão. A tensão Vp é igual a R4 dividido por R3 mais R4 vezes essa tensão de entrada V2 aqui dessa malha. Já a tensão aqui Vn, né, conexão aqui no terminal negativo, a gente sabe, né, que Vp é igual a Vn, então aqui a gente já calculou o valor dessa tensão, mas além disso eu quero calcular uma equação, é uma tensão de saída em função da tensão de entrada. Então, para isso, tem que analisar essa outra parte aqui do circuito. Posso escrever pela lei das correntes de Kirchhoff que I1 é igual a I2, né? Lembrando também que essa corrente que entra aqui no terminal negativo é zero. Com I1 igual a I2, eu posso reescrever, né, I1 pela lei de Ohm aqui, é igual a V1 menos Vn dividido por R1. Da mesma forma, pela lei de Ohm, eu posso dizer que I2 é igual a Vn menos a tensão de saída, Vout, dividido por R2. Recalculando aqui essa equação, eu vou passar esse R2 para o outro lado multiplicando, né? Então, eu vou fazer R2 dividido por R1 vezes V1 menos Vn. Isso aqui é igual a Vn menos Vout. Reescrevendo aqui agora em termos da tensão de saída, vou passar Vout para o outro lado, né? Então, eu faço Vout igual a Vn menos R2 sobre R1 vezes V1 menos Vn. Então, isso aqui vai ficar igual a 1 mais, né? Passo aqui multiplicando 1 mais R2 sobre R1. Coloquei aqui em evidência, ó, termo Vn, menos R2 sobre R1 vezes V1, resolvendo aqui. Posso agora substituir Vn aqui com esse resultado aqui, ó, a gente já calculou. Vout é igual a R1 mais R2 sobre R1 vezes Vn. Vn eu vou substituir agora, que é o R4 sobre R3 mais R4 vezes V2, menos R2 sobre R1 vezes V1. Aqui a gente tem, então, a tensão de saída em função das tensões de entrada. Percebam aqui que todo esse ganho aqui multiplicado pela tensão V2 é diferente do ganho aqui multiplicado pela tensão V1. Então, significa que a gente tem um fator de escala diferente para as duas tensões. Então, a gente vai fazer uma consideração que é considerar o mesmo fator de escala, ou seja, eu quero fazer com que esse ganho aqui, que está multiplicando a tensão V2, seja igual ao ganho que está multiplicando a tensão V1, de tal forma que a gente tem o mesmo fator de escala. O circuito amplificador diferencial, eu quero amplificar do sinal V2 menos V1 vezes esse ganho aqui, um ganho diferencial, e esse ganho diferencial aqui eu quero que tenha a mesma amplitude, então estou multiplicando aqui pela diferença dessas tensões. Então, para fazer isso, para considerar esse mesmo fator de escala,
eu vou só igualar aqui e tentar descobrir qual é o valor das resistências de tal forma que eu tenha aqui o mesmo fator de escala para as duas tensões. Quando eu faço isso, ó, simplesmente vou fazer que R1 mais R2 sobre R1 vezes R4 sobre R3 mais R4 tem que ser igual a R2 sobre R1. Com essa consideração, ó, vou resolver aqui a equação. Então, vou dividir aqui, ó, cancelar o R1. R1 sobre R2 divididos por R2 é igual a R3 mais R4 dividido por R4. Daqui eu tiro que R1 sobre R2 mais 1 é igual a R3 sobre R4 mais 1. Cancelo aqui a unidade e eu consigo achar essa combinação. Para ter o mesmo fator de escala, eu preciso ter essa relação, ó. R1 sobre R2 deve ser igual a R3 sobre R4. Nesse circuito aqui é muito comum a gente sempre ver que o resistor aqui R1 tem o mesmo valor que R3 e o resistor R2 tem o mesmo valor do resistor R4 e a gente consegue esse mesmo fator de escala. Ao fazer essa simplificação, eu posso reescrever aqui a minha tensão. Vout é igual R2 sobre R1, é igual, né? Esse resultado aqui é igual a R2 sobre R1. Isso vezes V2 menos V1. Então, esse aqui é o ganho do circuito amplificador diferencial. Vou começar aqui o exemplo. Então, considere que a tensão de alimentação aqui do amplificador, a tensão positiva é mais 15 volts, a negativa é menos 15 volts. Resistores utilizados são R1 igual a 3K, R2 igual a 12, R3 igual a 12, K e R4 igual a 48K. A tensão de entrada aqui é fixa, o valor da tensão V1 vale 2 volts. E a pergunta é qual que é a faixa aqui de tensão, de valores aqui da tensão V2, que evita a região de saturação do amplificador. Primeiro eu quero destacar aqui que a gente está utilizando o mesmo fator de escala. O resistor R1 sobre R2, a gente pode colocar aqui ao lado, é 3K sobre 12K. Isso aqui dá uma proporção de 1 para 4. Da mesma forma que a relação aqui R3 sobre R4 é de 12K para 48K, ou seja, 1 para 4. Então, aqui a gente está utilizando, né, o mesmo fator de escala. Dessa forma, a gente pode recalcular aqui, refazer as equações, né? A gente vai obter o mesmo resultado, mas eu já vou utilizar aqui a fórmula final para não ficar repetitivo, o equacionamento. Então, Vout vai ser igual a R2 sobre R1 vezes a diferença das tensões V2, né, e V1. Se o valor R2 sobre R1 aqui a gente já conhece, né, vale 4 para 1, né, 12K sobre 3, vai dar 4, esse aqui é o ganho da diferença das tensões de entrada. V2 varia, quanto que o valor V1 aqui é fixo em 2 volts. Por exemplo, se V2 vale 1 volt, ó, então, eu vou fazer aqui o exemplo considerando 1 volt aqui para a tensão de V2. Então, a tensão de saída vai ser 4 vezes menos 1, né? Porque 1 menos 2 é igual a menos 1. Isso vai dar menos 4 volts. Então, quando a tensão de entrada V2 vale 1 volt e a tensão de entrada V1 vale 2 volts, essa diferença é amplificada por um ganho de 4. Então, a diferença é menos 1 e essa diferença é amplificada. Então, vai para menos 4 volts. Agora, qual que é a faixa de valores que evita as regiões de saturação do amplificador? Então, eu vou responder isso aqui ao lado. Então, lembrando que a região de saturação positiva, ela vale aqui 15 volts. Então, essa aqui é a tensão de saída. Então, considerando aqui a fórmula, né, ao lado, essa fórmula aqui ao lado, Vout vale 15 volts, 4 vezes a tensão V2 menos V1, que é fixo, vale 2. Resolvendo, eu vou obter que V2 é igual a 5,75, basta resolver aqui a equação. E já para a região de saturação negativa, então menos 15 volts é igual a 4 vezes V2 menos 2. Resolvendo essa equação, a gente vai obter que V2 é igual a menos 1,75 volts. Então, a tensão V2 ela tem que estar dentro dessa faixa aqui de 5,75 volts e menos 1,75 volts para a operação dentro da região linear do amplificador. Passando esses valores aqui,
Então, se tiver uma tensão acima de 5,75, eu estou falando da região de saturação positiva. Se eu tiver uma tensão inferior a menos 1,75, eu vou estar dentro da faixa de saturação negativa do amplificador. Vou mostrar agora para vocês a simulação aqui desse exemplo. Já estou com a simulação montada, pronta. Eu coloquei aqui uma fonte de tensão de corrente contínua de 2 volts. Uma segunda fonte aqui, começando com o valor de 1. Resistor R1, 3K ohms. O resistor R2 de 12 kΩ. Aqui o amplificador operacional, né, o sinal negativo em cima, o sinal positivo embaixo. Na parte aqui de baixo, o resistor R3 de 12 e o resistor R4 de 48 kΩ. 12 kΩ e 48 kΩ. Então, lembrando aqui que a relação é de 4. E aí o objetivo é verificar aqui os valores da tensão de saída, né? Um exemplo aí para a região linear e os dois exemplos para a região de saturação positiva e negativa. Então, após simular, com a tensão em V2 valendo 1, quando eu faço tensão V2 1 menos a tensão V1 que vale 2, o resultado é menos 1. Como eu estou multiplicando isso por um ganho aqui de 4, que é a relação do resistor R2 por R1, né? Lembrando que a gente tem aqui o fator de escala igual para as duas tensões, né? Com relação de 4 aqui. Então, a gente está multiplicando por 4 a diferença dessas duas tensões. Então, V2 menos V1 dá menos 1. Multiplicando por 4, o resultado disso é menos 4 região linear. Agora, a gente calculou também a região de saturação positiva. A gente viu que o limite é com a tensão de 5,75 volts, a tensão V2, né? Que era uma tensão variável. A tensão V1 é sempre fixa e vale 2 volts. Quando eu faço a simulação, né? Mostramos aqui agora, ó, que a tensão de saída vale 15 volts. Ou seja, a gente obteve aqui o limite limiar de tensão, a tensão V2 vale 5,75, para obter aqui a saturação positiva. Se eu diminuir um pouquinho essa tensão V2, por exemplo, 5,6, ó, percebam que eu já não estou na região de saturação, ó. A tensão fica abaixo de 15 volts, né? É só fazerem a diferença e multiplicar pelo ganho de 4. Agora, a região de saturação negativa, a gente calculou que ela é obtida quando a gente atinge e ultrapassa, né, o valor de menos 1,75 volts. Então, a gente obtém aqui menos 15 volts na saída. Se eu colocar um valor maior, por exemplo, menos 1,6, a gente ainda está dentro da região linear. Então, qualquer valor entre o menos 1,75 e o mais 5,75, a gente está dentro da faixa linear. Fora desses limites, a gente entra nas regiões de saturação do amplificador operacional. Lembrando que esse amplificador operacional aqui a gente está trabalhando com, por enquanto, ideal, né? Mas na simulação, percebam que ele tem aqui um ganho, né? De 100 mil e a resistência de saída de 80 ohms. A gente vai falar ainda sobre esses ganhos aqui e como eles influenciam no resultado da simulação. Eu vou colocar o link do PSIM, né, esse software que foi utilizado aqui para fazer a simulação, na versão demo, né, para vocês fazerem o download e instalarem em casa aí no computador de vocês. Então é isso. Obrigada por ter assistido o vídeo. Se você gostou, inscreva-se no canal.